Da ponta esquerda, cruzamento feito, Candiano, bola pingando, cabeçada no canto, levantou, deixou uma passa, gol, 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 Cruz, Raiman, time 30, Thiago Neves do time 30 com essa metralhadora, mas ele usou a cabeça. Cruzamento da esquerda, perfeito, passou a bola pelo Marcos, estava na tela 30, subiu, meteu a cabeça na bola, mandou pro fundo do gol, fazendo de forma notável momento maior do futebol. Estava precisando, tele 30, você é muito bom de bola, estava precisando com este gol, estupendo, quando eram decorridos 46 minutos do primeiro tempo agora. É isso aí, boa noite. Olá, estamos de volta com o nosso Horizonte Esporte, o seu programa de todas as noites. Fique conosco, participe, que vamos falar muito da grande vitória do Cruzeiro de ontem, vamos falar do Clássico Mineiro, vamos falar muito de futebol. Participe, mande a sua sugestão, o seu palpite, a sua opinião, através de mensagem de voz. Ligue aí no nosso 99642-8473, 99642-8473, que nós vamos ter grande prazer em fazer você participar conosco, porque você é que nos ajuda a fazer esse programa. E este é o programa que respeita a sua inteligência. Então participe conosco. Nós vamos fazer uma virada aí na vinheta e daqui a pouco vamos apresentar nossa mesa para falarmos tudo sobre o futebol mineiro. É isso aí, estamos de volta e hoje aqui com a Esther, a garota da Copa, Esther Pinheiro. Boa noite você que nos acompanha. É muita coisa pra gente falar. Clássico domingo, Cruzeiro também joga domingo e o jogo de ontem, né? Não podemos esquecer. Também conosco, Vanderlei Menezes, o zagueiro do passado, comentarista do futuro. Um abraço, boa noite. Que equipe que nós temos aqui, hein? Se essa equipe jogar lá no campo, Deus me livre. Marco Túlio, boa noite. Revelação nossa aqui da imprensa mineira do Horizonte Esporte. Obrigado, Carlos Cruz. Boa noite, Esther, boa noite, Vanderlei. É muito assunto pra gente falar no programa aí hoje. Cruzeiro aí saiu na frente do Corinthians, tem o clássico aí Atlético e América no final de semana. Muito assunto para debater aí no programa, Carlos. Pois é, como não poderia deixar de ser, hoje vamos abrir o programa falando do que é mais importante para o futebol de Minas nesse momento. A decisão do Cruzeiro, tá certo? Que ontem conquistou uma grande vitória. Foi lá no Mineirão, né? Quem foi lá no Mineirão assistiu uma grande festa, acompanhou um grande jogo, ficou aquela sensação, estamos vendo aí a imagem do jogo, de que era preciso um pouco mais de aplicação para fazer um resultado melhor, né? Mas o Cruzeiro trouxe a vantagem para o segundo jogo. Você, Marco Túlio, como você analisa o que aconteceu no Mineirão ontem em termos de futebol? Eu acho, Carlos, que o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo em vista do que vem jogando no Mineirão. Ele atacou o Corinthians, ele encurralou o Corinthians para o campo de defesa. O Corinthians teve muitas dificuldades para trocar passes. O Cruzeiro impôs seu ritmo, impôs sua velocidade pelas laterais. E vale destacar também a atuação do Thiago Neves, que é aquele jogador que a gente sempre fala, né? Ele deu entrevista para uma rede de televisão há um tempo, falou que em jogos de Campeonato Brasileiro não tinha tanta motivação, mas em jogos de mata-mata, Libertadores, Copa do Brasil, ele já tinha mais motivação. E ontem ele mostrou essa motivação, ele foi o jogador mais perigoso do Cruzeiro, acertou uma finalização na trave, buscou mais o jogo, tentou mais o jogo e foi aí premiado com um gol de cabeça. No segundo tempo, eu achei que o Cruzeiro caiu um pouco, mas perdeu muitas chances de gols. O Cruzeiro poderia ter abrido ontem uma vantagem considerável, poderia ter feito 2, 3 gols em cima do Corinthians, poderia ir para São Paulo com uma vantagem melhor, mas tá bom, o Cruzeiro venceu, o importante é começar com o pé direito e agora tem esse segundo jogo aí, né? Pois é, Vanderlei, você acha que esse placar ficou de bom tamanho para o Corinthians? Isso, para o Corinthians, você falou certo. O Cruzeiro, se a gente analisar o jogo em si, o Cruzeiro jogou bem,
criou boas oportunidades, uma bola na trave, teve tudo para ganhar um jogo de 2 gols de diferença ou até 3 gols de diferença. O Corinthians veio bem burocrático para levar o resultado para decidir lá. Agora, a única esperança que nós temos hoje, que é o torcedor mineiro hoje, é de dizer o seguinte: o Cruzeiro joga melhor fora do que dentro, mas nunca ele decidiu fora. Dessas últimas partidas que ele tem feito, ele sempre decidiu aqui dentro. Então, a gente espera que muda, porque ontem a gente conversava no programa dele jogar mais ofensivo, colocar um jogador de frente, junto com o Barcos. Isso não aconteceu. Ele jogou da maneira que ele sempre jogou e criou oportunidades, mas o resultado foi muito aquém, né? 1-0 é um jogo difícil. Sabe por quê? Porque lá vai jogar contra tudo e contra todos, né? Vai jogar contra a torcida, contra um time que vai vir para o desespero e contra a arbitragem também, né? Ô Esther, você não acha que a surpresa, na verdade, foi a postura medrosa, covarde do Corinthians, que de certa forma até facilitou, porque o Mano prometeu de fato ser mais ofensivo, mas ele não precisou ser mais ofensivo. Como o Vanderlei ilustrou, o Cruzeiro jogou da mesma forma, né? Não precisou fazer muita força. Pois é, Carlos, o Corinthians veio realmente bem fechado, que costuma jogar fechado mesmo, mas também não conseguiu usar desse contra-ataque, né? O ataque foi inoperante, o ataque do Corinthians. O Fábio não teve trabalho nenhum, né? Quem estava no estádio provavelmente ficou com o rosto só para um lado, né? Porque realmente não conseguiram. Jadson não estava no bom dia, Romero do Corinthians também não. Então, acabou que o Cruzeiro ali conseguiu funcionar também da mesma forma. O ataque do Cruzeiro conseguiu funcionar, mesmo jogando da mesma forma que costuma jogar. Agora, destaque também, o Marco Túlio falou do Thiago Neves, mas destaque também para os volantes, né? Surpresa do Ariel Cabral, a gente não tinha comentado que, né, a gente pensou que ia ser o Lucas Silva, e ele acabou fazendo um bom trabalho ali junto com o Henrique. E o Egídio também, a gente não pode esquecer, jogou uma ótima partida, ele que vai estar fora no próximo jogo ali, a gente não sabe ainda se pode ser um Romero improvisado ou o Hermes, né? Olha só, na minha opinião, o posicionamento do Ariel Cabral foi muito mais para fechar a Avenida Egídio, porque por aquela avenida passeou o Boca Júnior. Então, nós vamos ouvir o Mano Menezes. Egídio ficou mais para frente, né? Nós vamos ouvir o Mano Menezes, ele até fala sobre essa situação, sobre a vantagem que ele conseguiu, mas ele explica que o Ariel é um pouco mais meia. Mas, na verdade, o Ariel não foi meia, ele foi volante protegendo ali o lado esquerdo. Vamos ouvir o Mano Menezes, o que ele disse ontem. Ô, Mano, por mais que no placar dos sonhos o torcedor imaginava uma vantagem maior, mas depois da eliminação... que eles imaginavam essa vantagem maior? Se nós não havíamos ganho nenhum jogo em casa como eu ia te mandante no mata-mata. Mas se puder ganhar de 2, 3, 4, aí todo mundo vai preferir. Você preferiria. Mas tem que sair de algum lugar aquilo que a gente pensa, né? Eu sempre falo, não posso acordar de manhã e pensar coisas absurdas, tem que ter uma certa lógica. O torcedor também é lógico. Ele quer, mas ele sabe que o futebol tem lógica, ele sabe quem a gente ia enfrentar. Claro que queríamos ganhar por mais. Se não quiséssemos, tinha ficado tocando a bola atrás quando fizemos 1-0 e a gente buscou fazer o segundo gol, né? Mas a gente não pode criar essa coisa assim de que o resultado não foi bom. Senão daqui a pouco passa que o resultado não foi bom. O resultado foi bom. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido excelente? Gostaríamos que fosse excelente? Claro que gostaríamos. Trabalhamos para isso. Mas foi um bom resultado e temos que entender que é assim. Nesse aspecto o Mano tem razão. O resultado foi importante. Você conquistar uma vitória numa decisão no primeiro jogo, evidentemente, é muito importante, né? Só que a gente tem sempre a sensação de que o Cruzeiro fica devendo, né? O Cruzeiro colocou a bola na trave, o Cruzeiro fez o goleiro adversário fazer uma ou duas grandes defesas. Tá certo, mas aquele volume de jogo, aquela pressão dentro da área adversária, ela nunca acontece. Agora, Carlos, eu acho que falta também um pouco de acompanhamento do Barcos com os meias. Eu acho que o Barcos ele não está conseguindo acompanhar, principalmente o Thiago Neves, na hora que tem que fazer uma tabela, o próprio Robinho e os próprios laterais do Cruzeiro, que avançam muito
pelas pontas, né? Tanto o Edilson quanto o Egídio. Então, assim, eu acho que o Barcos ele não vem correspondendo nesses grandes jogos, apesar de 2 gols contra o Palmeiras, mas em algum certo momento do jogo ele fica muito preso à marcação adversária, ele não consegue vencilhar de um zagueiro ou do outro. Então, falta também mais velocidade do atacante. E também falta, às vezes, também penso isso, de mais poderio ofensivo do Cruzeiro. Ontem ele colocou o David, ele colocou o Rafael Sobis também, mas eles também não mudaram tanto assim, o panorama do jogo. E o Cruzeiro... Mas também já estava acabando, né? O Sobis entrou com o quê? 3, 4 minutos para jogar. Sim, mas o Cruzeiro, vendo aquela situação, dá para ter feito 2-0, dá para ter matado o jogo naquele momento ali. Então, acho que o Cruzeiro falta um pouco mais de velocidade ofensiva também. O que a gente percebe é o seguinte, ele demora muito a mudar a equipe, né? A insegurança, bom, isso é o que eu penso, a insegurança que causa dentro da partida para ele fazer a mudança, por exemplo, o Raniel também entrou muito tarde, faltava acho que 15 minutos, se não me engano. Então, isso tudo ajuda, era a hora talvez dele ter mudado. Ele mudou 3 jogadores, faltando 15 minutos para terminar o jogo. Eu acho que se ele tivesse feito essa mudança logo aos 10 minutos do segundo tempo, talvez ele teria conseguido um resultado melhor. Agora, gente, em relação à arbitragem, o Euler do Betânia está falando aqui, perguntando pra gente se não deveriam ter escalado o árbitro Daroni para o segundo jogo, ao invés do primeiro, já que ele não interfere muito no placar. Aí o Euler do Betânia gostou bastante da arbitragem do jogo ontem. O Daronco fez uma arbitragem segura, né? O Gaúcho, ele é muito bom na disciplina, mas até do histórico dele, ele não é muito bom na interpretação do jogo. Mas ontem não teve dificuldade para isso, né? E a escala, o nosso telespectador, O Euler? O Euler, é feita por sorteio, né? Então aconteceu de iniciarmos com o Daronco. E nós vamos fazer um intervalo para voltar a falarmos mais sobre a vitória do Cruzeiro, sobre o clássico de domingo entre Atlético e América, enfim, falarmos muito mais sobre o futebol de Minas Gerais.